Eu queria que você que tem a lição em sua casa, se você pudesse acompanhar a leitura da introdução. Diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, esses são os temas da lição que nós vamos meditar nessa manhã. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, no Novo Testamento, se nós pararmos para pensar, ontem eu estudando a Bíblia, me lembrei do profeta Samuel. Acredito assim, na minha fé, que seja o profeta, ele ungiu 2 reis, Saul e Davi. Ele recebe de Deus o chamado em 1 Samuel capítulo 2. Ele tem um trabalho maravilhoso ali no Velho Testamento. Ele consegue trazer a arca que os filisteus haviam levado para a sua região, traz de volta para Israel, ele entrega a arca para a nação de Israel, ele explica a todo o povo, a toda a nação, sobre a palavra de Deus, sobre o judaísmo. E no Velho Testamento nós olhamos que eles não têm tempo de olhar para os gentios, não têm tempo de olhar para o povo que estava, os estrangeiros que estavam ao seu redor, porque eles viviam em batalhas, eles viviam buscando edificar ali a região de Israel, a Canaã, a Jerusalém como capital, ali até chegando como Davi recebeu ali toda a promessa de cuidar daquela região, até Salomão. Salomão, ele, depois que morre seu filho Roboão, divide o reino junto com Jeroboão, e foram só batalhas e mais batalhas, até ser levado cativos para a Babilônia, depois dos seus reinados do sul e do norte terem sido julgados e condenados por causa da idolatria e por causa do pecado que o povo estavam sempre cometendo. Então, se nós pararmos para pensar no Velho Testamento, os judeus pensavam o seguinte: nós somos o único povo que um dia vai morar nos céus com Deus. Então, aqui diz a lição, o desconhecimento do mistério, ponto 2. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora, a expressão como indica no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participaram. Se você parar para ler a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: já havia uma bênção para as outras famílias da terra, as outras nações. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Havia o quê? Uma promessa para todas as famílias da terra. Mas no Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, eles não tinham essa visão que eram para todas as famílias da terra. Qual era a visão deles? A proteção totalmente do reino de Israel, do Estado de Israel. Se nós pararmos para ver hoje em dia, se nós formos estudar a religião judaica, eles continuam pensando assim. É triste dizer que Cristo veio e eles não quiseram Cristo. Isso basta você estudar
a religião judaica nos dias de hoje, certo? Então, eles não tinham, o foco deles era totalmente a nação de Israel. Os profetas, como eu disse no início, a palavra mistério não apareceu no Velho Testamento, só no Novo Testamento, mas os mistérios eram profecias que Deus revelava através dos seus profetas. Nós víamos isso com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias, nós víamos isso com Samuel. Havia uma comunhão desses profetas com Deus, uma comunhão maravilhosa. Ou seja, no Velho Testamento, as porções, a Bíblia diz assim, as porções do Espírito Santo eram derramadas sobre esses homens. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, João capítulo 7, que no Novo Testamento, as porções do Espírito Santo, elas são derramadas sem medida, são para todos aqueles que creem, para todos aqueles que acreditam. Então, no Velho Testamento, no contexto ao qual eles viviam, haviam essa preocupação de cuidar da nação de Israel. E isso, até os dias de hoje, continuam assim com os judeus ortodoxos ali na cidade de Jerusalém e em todo o mundo. Eles, principalmente aqueles que saíram da Segunda Guerra Mundial vivos, eles trazem um legalismo, trazem os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sabem ao pé da letra, conhecem versículo por versículo a história, eles ensinam os seus filhos a como caminhar. Então, eles não têm tempo de olhar para outras pessoas. Mas, graças a Deus, Deus não nos deixou à sorte pelo mundo. Ele trouxe para nós a presença de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, aqui a lição diz no ponto 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Eu li um versículo aqui em Gênesis 12, 3, e tem outros versículos aqui. O que estes profetas não sabiam era como isso ia acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, o mistério oculto aqui na lição hoje, um dos objetivos específicos, é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Então, esse mistério foi revelado por Paulo e pelos profetas do Novo Testamento. Diz aqui, o mistério revelado no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, as nações, todas as nações que atacavam Israel, elas eram nações pagãs. Não tinham um único Deus verdadeiro como o Deus fiel, o Deus poderoso, o Jeová Jirê, o Jeová Tsiquinidu. Não tinha o Deus como o Deus principal. E parece o mundo hoje. As pessoas não querem o Deus principal, não querem o Cristo. O que é a vida eterna? João 17,3. Conhecer a Deus como o único verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, no Velho Testamento, o mistério estava oculto e era revelado por pequenas porções, como eu disse há pouco, aos profetas. Um versículo que eu li aqui em Malaquias 1,11. Deus falando à nação já em cativo. Malaquias 1,11. Diz assim. Se você puder abrir a Bíblia em casa. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o profeta Malaquias falando que também havia as outras nações que teriam também o direito de ter a salvação, ter
algo maravilhoso na sua caminhada eterna. Então, esse mistério no Velho Testamento, ele estava sempre guardado, sempre para um único povo, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo de Deus, a qual Deus escolheu e fez um pacto com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, onde ele muda o nome de Abraão. Eles tinham essa revelação, a revelação de que eles seriam o único povo que ia herdar, de que ia ter a vida eterna. Só que essa revelação, ela é distribuída, ela é colocada para todas as nações quando Cristo vem à terra. Eu queria ler um versículo aqui em Lucas 1, 76. Lucas 1, 76, a Bíblia diz: É tu o menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás diante da face do Senhor e prosperará os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Então Cristo veio à terra para salvar a humanidade. Eu louvo a Deus porque você que está ouvindo essa aula, você já tem Cristo como seu Salvador. Graças a Deus por isso, e confie nisso. Todos os dias, como a Bíblia diz em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. O ponto 2 diz assim: o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino, oculto quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, aqui é o momento da revelação na lição do mistério da unidade revelada. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele aparece no Novo Testamento a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58. Ele estava presente na morte do discípulo Estevão. No capítulo 8, ele ainda persegue a igreja. No capítulo 9, ele começa o processo de sua conversão, da sua chamada ao Evangelho. E todos os passos de Paulo, ele sempre colocou Cristo em primeiro lugar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, ele chega nessa cidade, em Éfeso, ele passa 3 anos evangelizando essa cidade. Os últimos que ele evangelizou foram os anciãos da igreja. Se você vai ler isso em Atos capítulo 20. E ele estava ali em Éfeso, mostrando à igreja que Cristo havia chegado, havia vindo à terra para salvar não só os judeus, mas também os gentios de todas as nações. E ali ele pagou um alto preço. A Bíblia diz que a partir do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, ele foi preso, levado para Jerusalém. O término da sua caminhada, ele foi levado preso para Roma. Mas a Bíblia diz que as 4 cartas que ele escreve 13 cartas, ele estava preso, uma prisão domiciliar em Roma. E essa prisão não deixou ele preso para divulgar o Evangelho. Ele escreve essa carta dos Efésios, ele escreve a carta de Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele escreve 4 cartas na prisão. E
ele diz que a lição diz assim: Paulo deixou claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Eu acredito que o apostolado dele foi feito por Deus, ordenado por Deus, pelo trabalho que ele fez naquelas 3 viagens missionárias. Então Deus, o próprio Deus o consagrou como um apóstolo, como um enviado de Deus às nações ali da Ásia, da Europa, onde Deus colocou o desejo dele de andar e de evangelizar. Ele recebeu o seu apostolado, não recebeu o seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com homem nenhum, ou seja, toda a revelação que ele tinha, ele sabia do Velho Testamento, sabia, conhecia, mas todos esses ensinamentos que Paulo teve foi dado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, tem um versículo, no capítulo 22 ou 23, que ele diz assim: em cidade o Espírito Santo me guiava. Ele era guiado totalmente pelo Espírito Santo. Um exemplo para nós, igreja, que nós devemos ser guiados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Em qualquer lugar que nós formos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos ser guiados como Paulo foi pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que nós chegaremos na Jerusalém celestial, se nós estivermos assim como Paulo. Então a lição diz assim: ao que ser enviado aos gentios, não consultou homem algum, Gálatas 1,16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a intimidade que ele tinha era uma intimidade que nós podemos desejar. Ele diz nas suas cartas em Gálatas 5,1, ou Efésios 5,1, diz assim: sejam imitadores como eu sou de Cristo. Ele dizia assim: me imitem, certo? Ele dizia, para imitar em suas atitudes, não o idolatrar, mas o imitá-lo. Ele dizia isso: eu imito Cristo, então vocês podem me imitar também, certo? Aqui na lição diz assim: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus e aos demais apóstolos e aos profetas, Atos capítulo 11, versículo 4 a 17 e 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2,4, eu vou ler esse versículo. Você que está chegando num mês novo, hoje eu enviei para cerca de 2.000 pessoas no WhatsApp, eu enviei uma frase: esse mês que está chegando é o mês da sua vitória e da sua família. Eu sei que você não tem meu número do WhatsApp, mas eu estou dizendo para você que está assistindo essa aula: esse mês de junho, Deus pode dar a você uma grande vitória para você e sua família. Você que está ouvindo essa live, você pode dizer amém? 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 Um mês de vitórias. Nós, como cristãos, devemos desejar a vitória uns dos outros. Amém? Romanos 12,15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu desejo a primeira parte: alegrai-vos com os que se alegram. Diz assim 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu queria ler também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Aí no versículo 15 diz assim, 1 Coríntios 2,15: mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e a de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus por isso, porque você que está vendo esta aula, você que está em sua casa, pense bem, você tem a mente de Cristo. Aqui, então, a revelação que foi dada a Paulo foi pelo Espírito Santo e pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, certo? O mistério oculto revelado em termos gerais. Ponto 2. O mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração do que Paulo idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo,
e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Vou ler aqui Romanos capítulo 15, sobre a nova unidade, o novo povo. Diz assim, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 8. Diz assim a partir do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui Paulo estava dizendo em Efésios capítulo 3, que o mistério revelado é a igreja. Quem é a igreja? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí nesse momento em sua casa. Se ele já aceitou a Jesus, ele tem o Espírito Santo sobre ele, 1 Coríntios 3, 15, 16, Hebreus 3, 6, ou seja, ele é a igreja que anda, a igreja que evangeliza, a igreja que ama, a igreja que perdoa, a igreja que traz paz. Quem é essa igreja? Eu creio que é você que está vendo essa live, é nós que estamos aqui na igreja nessa manhã. Então, essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, antes da fundação do mundo. Ele idealizou esse momento para revelar aos profetas e à igreja. Vocês se lembram do profeta Jeremias 1:7? Deus escolheu Jeremias quando ele estava ainda no ventre de sua mãe. Ou seja, Deus escolheu você que está ouvindo, vendo essa live, você que está aqui na igreja. Deus tem um propósito e tem promessas para cumprir sobre a sua vida. Quem é a igreja? Igrejas são aqueles que se congregam, aqueles que são misericordiosos, aqueles que amam e vê o pecador se arrepender dos seus pecados e chegar a Cristo. Diz aqui na lição, e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades e aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. O que o escritor estava dizendo aqui, que nós somos a igreja, ela é a responsável de anunciar esse evangelho, as boas novas de Cristo. Qual foi a última vez que você disse para uma pessoa que Jesus o ama? Não precisa responder, mas ainda está em tempo de você dizer. Qual foi a última vez que você disse para a pessoa que Jesus pode entrar na sua casa, pode restaurar o seu casamento, pode mudar a caminhada dos seus filhos? Qual foi a última vez que você falou isso para ele? Então, nessa manhã, o Espírito Santo está me lembrando que você deve renovar as suas forças e começar, como diz aqui o escritor da lição, a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, nessa manhã, como está escrito nessa lição, a própria igreja é a principal agência da agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Jesus disse o seguinte em Mateus capítulo 28, a parte B do versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está conosco. Então, se Ele está conosco, Ele nos dá a condição de divulgar esse evangelho.
quando abrir a oportunidade, onde você trabalha, se você estiver trabalhando, ou dentro da sua casa, que você está com a sua família, se houver uma oportunidade, fale do reino de Deus, fale de Cristo, fale dessa revelação, desse mistério que é a igreja. Aqui diz o ponto 3, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Efésios 3:7. Vou ler esse versículo, está aqui na lição. Do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aqui na lição diz assim, no versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Chegou o momento, aqui em Efésios chegou o momento da revelação aos profetas. Chegou o momento de dizer assim, os gentios têm direito também. Como eu li há pouco em Romanos 8,15, eles são herdeiros, co-herdeiros. A magnitude do mistério, alcançar toda a humanidade. Jesus disse em João, no Evangelho de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso chama-se magnitude, universalismo, ou seja, o universo todo ele quer salvar. Por isso ele disse para Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então ele estava dizendo ali, essa magnitude do mistério estava aberta a todos. A cegueira espiritual, que estava só com os judeus salvos, agora a igreja também tinha o direito da salvação. A igreja estava com os olhos abertos. A igreja abria os seus olhos para sentir a presença de Deus e a presença do Espírito Santo. Aqui diz, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Aqui Atos 11 fala do momento que Pedro estava evangelizando Cornélio, e ele não estava entendendo, e Deus, através de uma visão, de um sonho, mostrou a Pedro que não eram só os judeus, agora também os gentios tinham direito à promessa que os judeus, só eles estavam tendo no Velho Testamento. É por isso que diz aqui, até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 4:17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde um princípio. Eu queria um pouquinho de água. Pode ser natural. Então, essa magnitude alcançou a mim e a você. Quem nós seríamos se não fôssemos crentes? A Bíblia diz em João capítulo 13, existe um motivo para nós sermos discípulos, propagarmos esse evangelho. João capítulo 13, versículo, eu gosto muito desse versículo, o versículo 35. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa magnitude, ela chegou, ela distribuiu funções que só os líderes da igreja podiam, ali no Novo Testamento, fazer. Agora todos podiam também evangelizar. Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, aquela oração, de como nós devemos acessar ao Pai. Ele diz que, obrigado, ele diz que não tem
nenhum impedimento. Nós podemos chegar a Ele, consultá-lo a Ele, estar com Ele e Ele está conosco. E assim nós recebemos ensinamentos para nós evangelizarmos, para nós proclamarmos o reino de Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Aí a gente volta um pouco lá para o Velho Testamento, que qual era o plano de Deus? O plano de Deus está em suas mãos. O controle dos céus e da terra está nas suas mãos. Então Deus enviou Cristo ao mundo para esse plano aqui, o plano da salvação da humanidade. Diz aqui no ponto 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, Deus está no controle de tudo. No ponto 1 diz assim: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. Tem um versículo que eu gosto de ler aqui, eu vou ler aqui para a igreja. Romanos, riquezas insondáveis. Romanos, capítulo... Não, é 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Eu gosto muito desse versículo. É uma coisa insondável. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Isso é um versículo insondável, ou seja, é infinito. Não tem explicação. Mas se nós continuarmos até o fim, nós vamos entender esse versículo. Aleluias. Então ele está dizendo assim: o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Não adianta não. Eu já vi irmãos discutirem sobre a Bíblia, discutir assim, debaterem sobre a Bíblia, e alguns saíram de si. Paulo diz a Tito que não adianta fazer isso. Nós devemos entender, examinar, nós devemos buscar o entendimento que nos traga paz e entendimento. Então, para que o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas, era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Vou ler um versículo aqui de perfeição. Jesus, no Sermão da Montanha, disse, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que estais no céu. Aí você diz assim, eu não consigo. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Você pode dizer isso, porque Paulo diz para a igreja de Romanos, capítulo 3, lá pelo versículo 23, ele diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo 24 nós escapamos. Mas são justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, igreja, a perfeição também é graça de Deus, o favor imerecido. Aqui, quando o escritor diz assim, para o apóstolo Paulo compartilhar com alguns povos essas boas novas, era imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos, olha o que ele ministrava, ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Era isso que ele ministrava, perfeição e preciosidade desse mistério que estava oculto. Isso é maravilhoso, se nós imitarmos a Paulo nesse ponto aqui.
O que é que nós vamos evangelizar a igreja? O que é que nós vamos mostrar? Cristo perfeito, Cristo sem nenhum pecado. Isso é maravilhoso. Se nós tivermos a condição e a liberdade em nosso lar, em nosso trabalho, nas ruas, se nós pudermos proclamar o reino de Deus, mostrar Cristo perfeito e precioso, como Paulo mostrava em todas as suas viagens missionárias. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Efésios 1:4. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano. O conteúdo deste plano é a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Ou seja, esse plano havia sido projetado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Jesus, sendo confrontado pelos judeus, pelos escribas e fariseus, sobre a sua existência, Jesus disse para os judeus: eu sou antes de Abraão. Os judeus ficaram loucos com essa expressão, porque Jesus estava dizendo que eu estava antes da fundação do mundo com o Pai. Então, eles não entenderam isso, mas graças a Deus que nós estamos aqui nessa manhã, nós entendemos isso, que havia um plano, e esse plano de Deus inclui você que está ouvindo essa live, nós que estamos aqui na igreja, inclui todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Todos aqueles que obedecem essa palavra, inclui a cada um de nós. É só nós perseverarmos até o fim, como diz lá em Mateus capítulo 24, 13. Ou seja, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Ou seja, estava aberto. No Velho Testamento, só quem podia consultar era o sumo sacerdote. Ele entrava no tabernáculo, no lugar santíssimo, santo dos santos, ninguém tinha o direito de consultar. Uma vez por ano ele entrava ali. Agora não. Com Cristo, você que está vendo esta aula, você que está aqui na igreja, você tem direito a consultar a Deus. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Nós temos acesso de falar com Ele. Nós temos a oportunidade. Paulo disse para Timóteo que é em qualquer lugar levantando as mãos santas. 1 Timóteo 2,5. Então nós estamos livres. Cristo verdadeiramente nos fez livres do mundo perdido. Você podia dar até um glória a Deus aí em sua casa por isso. Então, aqui diz na lição: tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Volto a dizer e repetir: você faz parte desse plano. Glória a Deus por isso. O eterno propósito com Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Vou ler aqui o versículo que tem na lição, 1 Pedro 1,20. Diz assim, 1 Pedro 1,20. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de você que está aí vendo essa aula, você que está aqui na igreja, por amor de vós. Então, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto, e indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Ou seja, Deus, Ele não mudou.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7 ou é o 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quem diz que Ele não está no controle desse mundo nesse momento? Com certeza Ele está no controle. Com certeza Ele sabe o que é melhor para a sua igreja, para nós que estamos aqui nessa manhã. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Só quem realizou esse plano foi o nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos 4,12: em nenhum outro nome há salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, tem um versículo: e não há outro fundamento a qual possamos seguir que seja Cristo. A Bíblia diz em João 10 que Ele é a porta. Ele é a porta. A Bíblia diz em Mateus 7 que existem dois caminhos: o caminho largo e o caminho espaçoso e o caminho curto, apertado. O caminho apertado é melhor para a igreja que está aqui vendo essa live, que é obedecer e obedecer e obedecer a palavra de Deus. Então, esse plano que abrange o mistério da igreja, a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por meio de Cristo. Então, através dele e com ele, nós conseguimos chegar, vencer todas as batalhas e lutas. O eterno propósito em Cristo, Ele é o eterno propósito em nossa vida. Aqui diz no ponto 3, eu estou próximo a terminar. Diz assim: o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Ou seja, Cristo já tinha planejado tudo. Ele está nos altos céus. A Bíblia diz lá em Isaías 45, Ele está nos altos céus. A Bíblia diz em Provérbios 15:3, que Deus está em todo lugar, olhando cada um de nós. A Bíblia diz que Ele olha que nós somos como gafanhotos, ou seja, Ele está no controle de tudo, tudo. Aí você diz: eu não tenho mais jeito. Não tem mais jeito. Você diz que está nesse momento do coronavírus. Tem jeito sim, é só confiar em Cristo e entregar esse momento nas mãos dele. Nós estamos olhando muito para o mundo, olhando muito para as notícias ruins, mas nós temos que olhar para o alto, temos que pensar nele. Colossenses 3:2, temos que pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque desde a eternidade Ele já havia planejado esse momento, Ele já havia planejado tudo, porque Ele está no controle da sua vida e da minha vida. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Nós podemos dizer que esse propósito eterno em andamento é quando Cristo vier buscar a sua igreja. Esse é o propósito eterno, o que está em andamento. Então nós temos um processo na nossa caminhada e na nossa vida, e esse processo não pode haver desistência. Esse processo tem que estar sempre num momento de vigilância. Quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, que ninguém sabia somente unicamente o Pai, Ele disse também uma coisa. Logo depois do versículo 36, Ele exortou ali em Mateus capítulo 24, a nós estarmos em um estado sempre de vigilância, vigiando. Não sabemos, mas quando Ele voltar, se nós estivermos em estado de vigilância, nós subiremos, estaremos nesse plano aqui, nesse propósito eterno, um propósito eterno em andamento. É um estado de vigilância que o crente sempre deve estar.
Não deixar a carne dominar, mas sim o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, então tudo, igreja, tem que ter a fé pelo meio. Eu vou ler aqui um textozinho quando Paulo estava escrevendo para Timóteo. No capítulo 2 de Timóteo, ele diz o seguinte, a partir do versículo 4. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, tem um mediador lá no céu. Ele deixa o Consolador para executar a obra aqui na terra, através de você e de mim. E ele diz assim, que tem um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, nós temos, igreja, o Espírito Santo de Deus, que está aqui em todo o povo, em toda a igreja, está em você, que é a parte dos céus que mora em você. No dia que você aceitou a Cristo, você recebeu esse Espírito Santo. João 14, João 16, o Espírito Santo Consolador, o Espírito que traz paz, o Espírito que traz santidade sobre a sua vida. E lá no céu ainda, você tem Cristo olhando, recebendo as suas orações, mediando com o Pai, dizendo, Pai, entrega a bênção a meu filho e a minha filha. Isso é maravilhoso. Paulo estava dizendo isso para Timóteo, que nesse eterno propósito, a lição está dizendo, num tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado com Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Ou seja, é fé nele, não é o que nós temos, não é o que nós sabemos, não é a nossa intelectualidade, não é a nossa inteligência, não é a nossa formatura acadêmica, as coisas que nós somos melhores, nós devemos tudo à fé em Cristo, nele, está com ele, ele está conosco. Então que nessa manhã você entenda uma coisa, sobre essa lição. Esse mistério aqui, até o pastor Bira já tinha falado para mim no início, eu já tinha lido, o mistério já foi revelado, a igreja, é Cristo, o mistério oculto, e ele quem está, através do Espírito Santo de Deus, executando a obra na nossa vida, na nossa sociedade. Eu vou ler aqui a conclusão. Qualquer pergunta que você tenha, você procura aqui o presbítero Isaías, o pastor Bira e os pastores que estão aqui, eles podem responder. Tem uns professores que estão ali, sentados ali controlando o som, esses jovens, esse casal aqui, eles podem responder, porque eles têm a mente de Cristo. Então eu vou ler aqui a conclusão para encerrar. Sou grato a Deus pela vida do pastor Milton, que me deu essa oportunidade. Peço perdão se falei alguma coisa que não trouxe edificação na sua vida. Uma coisa eu posso dizer para você, que eu amo Jesus Cristo. Aleluia. Tenho defeitos, sou um pecador, tenho falhas, mas Ele é misericordioso, Ele me ama também. Quando há batalhas espirituais, como diz lá em Romanos capítulo 7, Paulo teve essas batalhas. O que eu não quero fazer, o mal eu faço. Eu não me controlo. Ele chega a dizer isso em Romanos capítulo 7. Mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. O final do capítulo 7 ele diz isso. Então a conclusão diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, qual é a missão nossa agora? Agora não, já de há muito tempo. Deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos. Então eu faço um desafio a você que está vendo essa live aqui
nessa manhã. Você que está em casa, que não está trabalhando, mas se existe uma pessoa na sua casa que não é crente ainda, crente em Cristo, você vai dizer para ela essa semana, pode ser hoje, pode ser segunda, você tem 7 dias para dizer isso: Jesus te ama. Nem que ela jogue 10 palavras contra você, mas você vai dizer. E eu faço esse desafio a mim mesmo. Eu vou dizer para os meus clientes, são pessoas que eu convivo com eles diariamente, segunda a sexta-feira. Eu vou dizer, abençoa Jesus, que eu diga mesmo e cumpra a minha promessa. Eu vou dizer para cada um, no início da minha conversa com eles, eu me encontro com 50 nessa semana, quase 50. Eu vou começar a conversa dizendo: Jesus te ama. Aí ele vai fazer chacota comigo, mas eu cumpri a promessa que fiz a Deus, porque, aleluias, não existe coisa mais importante, igreja, que está aqui nessa manhã, do que a nossa salvação. Essa salvação que está aí na sua casa, na sua vida, ela traz paz. Você sabia disso? Ela traz saúde na sua casa e na sua família. Ela traz prosperidade. É Cristo na sua casa e na sua vida. Que Deus abençoe você que está aqui, ouvindo e vendo esse momento dessa aula. Oreis por mim e por toda a igreja, oremos uns pelos outros, para que nós passamos essa fase e possamos dar mais ainda glória a Deus, porque Ele está conosco e sempre estará conosco em toda a eternidade. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus lhe dê um mês, que está lá em Provérbios 10, 22. Diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.